Seja muito bem-vinda, Mulheres que Brilham, a mais um episódio aqui do canal Realidade Feminina. E hoje eu estou com uma convidada, gente, como todas as convidadas de honra, mas eu vou ter que puxar a sardinha, gente. Porque assim, para quem conhece a minha história, sabe que a gente começou a empreender lá, vou falar 1900 bolinha, né? Mas assim, 10 anos atrás que eu comecei a empreender, foi que essa turma, foi que essa galera, eu falo que foi a minha faculdade do empreendedorismo. Nada mais, nada menos que uma pessoa que eu considero como minha mentora da vida, porque ela não sabe, mas eu aprendi muito com ela. Muita coisa que eu aplico hoje na minha vida, nos meus negócios, foram princípios que eu aprendi com essa turma. E assim, ela em especial, porque ela se fez presente em boa parte da minha trajetória empreendedora. Então eu estou com ela aqui, gente. Ela veio diretamente lá de Curitiba para esse podcast. Chama! E nada mais, nada menos que ela, gente. Marilene Guedes, milionaire, empresária, empreendedora e mentora de mulheres, gente. Mentora da vida, né? Porque mal ela sabe, mas assim, meu Deus, contribuiu muito para essa minha jornada, para essa minha trajetória. Então assim, Marilene, seja bem-vinda. Gratidão por aceitar esse convite de compartilhar todo o seu conhecimento. Gente, essa mulher é uma enciclopédia ambulante. Menos. Não. 5 minutinhos que você senta com ela, você vai falar assim, meu Deus, eu aprendi coisas novas. E isso é fato, tá, Marilene? Então, assim, pra mim é uma honra ter esse bate-papo com você, poder contribuir com o nosso canal no sentido de levar uma história, uma trajetória tão impactante, porque é assim que eu vejo, tá? Obrigada. E cumpre-se o nosso propósito aqui do nosso canal. Pra você que tá chegando agora, calma, não fique esbaforida, a gente vai contar tudo, a gente vai descascar essa cebola aqui, mas antes vamos pros combinadinhos, vai lá se inscrever no canal, porque às vezes você vai ficar tão assim com a história da Mari, que você vai embora, amiga, e vai esquecer de se inscrever no canal. Então já faz isso agora, manda pras amigas, manda esse vídeo pras mulheres que são empreendedoras, que querem empreender, que estão em transição, porque conhecendo a minha convidada, eu tenho certeza que ela vai contribuir com a jornada dessa mulher, vai contribuir com a realidade feminina, independente de vida pessoal ou de vida profissional. A Marilene Guedes é uma escola. Então, bem-vinda, né, amiga? Obrigada. Para mim é uma honra, é um prazer, um privilégio estar aqui, ver, né, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, transformou e está transformando muitas vidas, né? Esse é o nosso lema. Transformação, transformar vidas, e eu tenho uma honra muito grande de estar aqui, de ver o teu empreendimento, de verdade, me surpreendeu, parabéns. Ai, que linda, maravilhosa de você, eu adoro. Verdade, me surpreendeu, eu achei lindo aqui. É nosso, amiga. Obrigada. Mas vamos lá, vamos começar esse episódio, que eu tenho certeza que a mulherada já tá ali com papel e caneta na mão, porque assim, gente, são 20 anos, acho que mais de 20 anos aí de jornada empreendedora, diria que uma líder não só de mulheres, mas uma líder de mais de 3, 4 mil pessoas espalhadas pelo Brasil, né, Mari? Então, para começar, eu gosto de sempre fazer uma pergunta, que é uma pergunta que você já ouviu, e quando você era pititinha. Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque a gente sabe que muito do que a gente é hoje, um pouco é consequência da nossa ambiência desde criança, família, tudo isso. E aí, falando de uma pessoa que já empreende há muito tempo, a gente quer entender como que esse empreendedorismo chegou. Então, vamos naquela pergunta de praxe, assim, tipo, o que você queria ser quando crescesse, e se esse quando eu crescer eu vou ser tá relacionado com o que é hoje. Conta um pouquinho pra nós esse início, assim. E de onde você é, né? Bom, gente, eu sou a Marilene Guedes, né? Sou casada com Arlindo Santos. Tenho 3 filhos. Acabei de completar 64 anos ontem. Já quero a receita do bolo. Então, assim, tô bem feliz com esse meu momento novo. E eu sou carioca do Rio de Janeiro. Eu falo que eu sou carioca da gema, né? Nasci no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste. Meus pais também são de lá, pessoas simples. E quando eu era criança, eu falava que eu queria ser advogada. Sério? Eu quero ser advogada. Mas nossa, nada a ver. Eu queria ser advogada e eu queria ser artista também, porque eu fazia uns teatros que eu gostava. Eu adorava... Teatro faz sentido. Eu adorava brincar de casinha. Às vezes, minha mãe falava que queria que eu fosse professora, mas eu nunca
quis, assim, ser professora, né? Mas depois eu descobri que eu sou uma professora, uma professora de vida, né? Ajudo as pessoas e tal. Então, acabei fazendo... fui para a área de saúde, né? Eu era técnica de enfermagem na época, lá quando eu era menina, lá tinha uns 18 anos, no meu ensino médio. Depois eu queria ir para a faculdade de enfermagem, acabou não dando certo, né? Por conta da situação familiar lá. E eu fiz faculdade de serviço social. Olha. Então, essa coisa do próximo, de ajudar servir, o próximo, né? De servir, está muito dentro de mim, né? Eu sou cristã também, né? Jesus é o centro da minha vida, do meu negócio, da minha família. Então, essa coisa de ajudar a outra pessoa é muito de mim, sabe? De olhar para a pessoa, ter uma empatia, já querer fazer tudo. Que eu quero, como eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu sou aquela que já quero resolver. Verdade. Cara, eu achava o máximo, a Mari assim. Chega... Não, vamos resolver. Isso é verdade. Eu sou meio assim, eu tenho que ficar me policiando. Sou meio assim. Que massa. Mas, Mari, vamos lá. Quando que o empreendedorismo chegou na sua vida? Certo. E sabendo que você... quero saber se quando você começou a empreender, foi com a venda direta, se foi com a Herbalife. Conta um pouquinho esse início, essa trajetória de como que despertou o empreendedorismo na sua vida. Certo. Então, eu fiz um concurso público, era funcionária federal do Ministério da Saúde, trabalhei por 10 anos. E na época lá daquele governo Collor, né, houve uma questão de demissão voluntária. E eu não gostava muito, porque quando eu entrei era para eu fazer a ascensão funcional, que eu já estava formada e tal. E isso não foi bem assim, não aconteceu. Então eu não gostava muito do meu ganho, das perspectivas, do ambiente. Então eu saí, né, no programa de demissão voluntária para buscar outras coisas. Todo mundo achou que eu estava meio louca, né? Ainda mais naquela época, né? Exatamente. Abrindo mão de um cargo, uma vaga pública, né? Uhum. Mas eu queria algo mais, eu sentia que tinha algo mais para mim, né? Então, eu fui buscar. Eu não sabia exatamente o quê. E nessa busca, eu me conectei com vendas, que eu nunca tinha vendido nada. Então, eu comecei na área comercial, tive várias escolas, né? Aprendi com várias pessoas nessa área, até que eu recebi um convite, né? Antes eu participei até de uma empresa de vendas direta, tive uma experiência de negócios, assim, de visão, mas não de resultado. Foi quando uma amiga me convidou para conhecer, recebi um convite, né, super especial, de uma pessoa querida, para conhecer esse projeto, né, da Herbalife, de mudar, de crescer, de transformar vidas. Eu conectei na hora. Na hora eu me conectei com essa filosofia de transformação e venho empreendendo a partir daí de uma forma, assim, consistente, né? Então, são 24 anos que eu venho me desenvolvendo, crescendo, tive muitas oportunidades, tenho mentoras incríveis, né? Sou fruto de uma escola, né, fantástica, uma linha de pessoas maravilhosas. Então, venho aprendendo e busco passar isso, entende? Passar isso dando sempre a melhor forma que eu posso, né? Show. Então, eu amo muito o que eu faço, adoro ajudar as pessoas, adoro ajudar a pessoa a começar. Esse é o que eu mais gosto. Ajudar a pessoa a começar naqueles primeiros passos, ensinando ali aquele basicão, e no desenvolvimento, e dando os caminhos. Então, assim, gosto demais, adoro. Vamos destrinchar algumas situações aqui para a gente poder ajudar a galera que está nos assistindo.
Uma forma, principalmente assim, eu vejo muito nesse tipo de modelo de negócio, a venda direta, tudo, é literalmente uma faculdade do empreendedorismo, né? Porque você se torna um consultor independente e dali você é independente com uma oportunidade, um veículo na mão. Exatamente. Então, eu gostaria que, assim, primeiro ponto que eu quero destrinchar aqui com você, são 24 anos, né? Então, assim, é uma jornada que para você se permitir viver por tantos anos e estar ainda até hoje trabalhando um modelo de negócio, trabalhando uma filosofia, uma missão, uma marca, porque quando a gente escolhe uma marca para trabalhar, um produto para trabalhar, é algo que a gente sabe que isso é bom para mim, para quem mais eu posso levar. Então, conta para mim um pouquinho sobre essa jornada desses 24 anos, esses altos e baixos, dos seus maiores desafios que você teve e o que te leva a levar esse empreendimento, esse modelo, com tanta paixão por 24 anos. Então, Eli, na verdade, o que acontece, né? Os altos e baixos, eles fazem parte da vida, independente da tua escolha profissional, vamos dizer assim, né? E quanto maior o prêmio, né, mais o aluno precisa estar pronto, preparado. Sim. Então, empreender no modelo de vendas direta como você falou, é uma faculdade de vida, porque você passa, a primeira coisa é o autoconhecimento. Sim. Então, você passa por essa fase de se conhecer, de descobrir os seus pontos de melhoria, os seus pontos fortes e melhorá-los, né? E mexer um pouquinho na tua... a lapidação, né? Top. É a lapidação. E depende muito o tempo de conquista, né, daquilo que você quer, do patamar que você quer, está muito ligado a isso, a como você está preparado para enfrentar as questões que as demandas que a própria vida vai te trazer, né? Se você tem muitas pessoas que já chegam meio prontos, né? E tem muitas pessoas que chegam como eu. Eu um diamante bruto, né? Cheguei, tinha muita ansiedade, muita impaciência, muito imediatismo, muito despreparada. Eu já tinha, sim, algumas habilidades desenvolvidas, né? E outras eu não tinha, né? E como eu mirei, né? E almejei e almejo o nível de liderança e níveis cada vez maiores, é isso que me atrai, né? Então, eu preciso estar muito bem preparada, né? Para me liderar, trabalhar as minhas emoções em relação às expectativas. Eu era uma pessoa que tinha muita, né? Tive que aprender a dosar essa questão aí, ser mais... como é que eu vou dizer? Tá me faltando uma palavra, mas ser um pouco mais assim, não comedida, não é isso, mas calcular melhor, planejar melhor as minhas ações, né? Então, eu fui aprendendo, fui crescendo, fui me desenvolvendo, né? Hoje eu tenho um nível de liderança onde eu influencio várias pessoas, troco ideia, né? Eu não falo que eu troco ideia, várias pessoas me buscam para trocar ideia, para pedir opinião, e isso eu amo fazer, eu adoro, e assim como eu faço com as minhas mentoras, né? Eu tenho o privilégio de ter várias, e o privilégio... Quero saber como lidar com isso tudo, né? Lidar com humanos. É incrível, mas é isso, quando você se conhece, né? Porque a gente sempre se vê na outra pessoa. É projeção, né? É projeção, né? As características da outra pessoa ressoam com as nossas, né? Então, é aí onde tem uma conexão. E aí tem as afinidades, e aí tem um amor incondicional que nasce, né? Porque... Nasce uma relação, né? Uma relação. A própria Bíblia, né? A palavra fala, né? Que o amor lança fora todo medo. Então, o que acontece? Quando você não tem medo de amar outra pessoa que é 100% diferente de você, né?
é inacreditável os frutos que a gente consegue colher. Show. Entendeu? Então, isso é Agora eu muito tô bacana. aqui com uma dúvida que eu tô muito doida pra saber. A gente tá aqui no podcast do Realidade Feminina. Quando a gente fala de realidade feminina, a gente fala do feminino da mulher. Sim. Uhum. E quando a gente fala de mulheres, e eu vejo pra você essa líder nata, essa mulher que empreende há mais de 25 anos e casada... Há 40 anos. Há 40 anos. Com o então, mesmo tipo assim, marido. Sabe? Então, assim, por exemplo, assim, uma coisa é a gente empreender e ser independente, nananã, porque a gente sabe da energia masculina ali, né? O papel. E manter relações. Porque eu sou uma pessoa que não consegui manter relações nesse meu empreendedorismo. Estou aprendendo agora, gente, graças à realidade feminina e a minha terapia em dia. Mas a Mari, pra mim, é uma referência, uma escola no sentido de como equilibrar esses pratos entre mãe, entre casamento, negócio, porque eu te vejo como uma liderança. Gente, eu era da época que a Marilene tava, cadê? Viajando, e dava palestra, e tava em tudo quanto é tipo de lugar liderando equipes. Eu fui uma liderada dela, né? Uma mentorada nesse segmento. Então, eu gostaria de saber de você... Como? Assim, tipo, como isso é possível? Qual é a sua visão de mundo relacionado a isso? Pronto. Ellen, é assim, fácil não é, tá? É uma missão quase que impossível, né? Existem, eu digo assim, vou falar do meu casamento, né? Eu, sei lá, não sei se eu dei sorte, né? Eu fui privilegiada com uma pessoa muito especial, né? Meu marido, ele é uma pessoa muito especial. É mesmo. Eu falo que a especialidade número 1 dele é que ele me aguenta. Ele é top. Já quem não conhece o Arlindo, olha, um pouquinho que eu conheço ele. Ele é uma pessoa muito especial e esses dias mesmo a gente estava conversando, eu fazendo um comentário de uma cena que eu presenciei de um casal de clientes que eu tenho, eu comentando com ele, né? Aí eu falei assim para ele, nossa, Arlindo, eu acho que a gente dá certo porque você me respeita. Você respeita eu ser quem eu sou. Top. Ele é assim, ele tem, claro, ele é um marido exatamente igual aos outros maridos, né? Tem detalhes e detalhes. Tem que desenhar na cartolina às vezes. Tem que desenhar, entendeu? É incrível. Mas ele tem essa coisa, né? Ele me dá liberdade. Então, a nossa cumplicidade, a nossa confiança, né, é grande. E o nosso sonho junto também é grande. Então, nós sonhamos em ter uma família junto, sonhamos em ter filhos juntos, sonhamos na hora de empreender. Ele não foi de pronto, mas ele... Depois, quando eu mostrei que era exatamente isso que eu queria, que eu não abri mão, ele veio junto comigo e ele me apoia. Né? Eu sou a empreendedora e ele é meu parceiro, ele me apoia. Ele me apoia em tudo que eu vou fazer, na alegria e na tristeza, é bem assim. Então, Boa. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Então, eu tenho esse privilégio de tê-lo, né, do meu lado, me deixando ser eu. Então, eu tomo as minhas decisões e eu sei que existe uma linha. Eu tenho um casamento. Então, existe uma linha, né? E eu não ultrapasso. Entende? Então, eu não ultrapasso. Eu conheço os limites, né, dele, nossos. Então, eu não ultrapasso aquela linha que vai me criar situações. Interessante. Tá vendo, gente? A linha era isso. Não sabia da linha. Tem uma linha. Em todo relacionamento tem uma linha, né? É verdade. Que a gente não pode ultrapassar. Então, eu não ultrapasso essa linha, a linha dele, né? Então, a gente se respeita. E quando o negócio vai, alguém, ou eu ou ele, sempre, de uma certa forma, a gente pontua, encerra o assunto, entende? Que legal. É isso. Então, a gente consegue, né? Na verdade, nós temos 47 anos de relacionamento. Desde que quando eu conheci o Arlindo, eu tinha 18 anos. 18. Que massa! Ele estava no ensino médio, eu estava no ensino médio, então passou por toda a trajetória dele, que ele foi para a academia militar, se tornou oficial do Exército, passou toda a carreira dele de 30 anos, né, se aposentou como coronel do Exército, e nós estamos juntos, né? Nós fazemos parte do hashtag Casados para Sempre.
Ai, gente. Então, vamos dar curso, amiga. é... Porque tá difícil hoje em dia, viu? É que as pessoas estão muito impacientes hoje, né? Tem muita imaturidade nas pessoas. Então, a impaciência acaba com qualquer relacionamento. Não é só de homem e mulher. É qualquer um, Sim. né? Tudo é muito... É a geração micro-ondas. Então, é tudo Tudo pra muito- ontem. Tudo muito rápido, tudo né? muito rápido. tudo Geração pra micro-ondas ontem. foi ótimo. Então, um negócio assim meio... Que não é bem assim, né? Na vida real, Sim, né? não. A vida real é a vida real. As pessoas... O relógio continua girando no mesmo tempo. Continua, entendeu? Você dormir e acordar ao lado de uma pessoa todo dia é um exercício muito, muito grande, porque você divide, né? Eu estava esses dias assistindo... assisti um podcast, você divide tudo, você divide os fluidos, você divide as tensões, as alegrias, tudo, Verdade. o corpo. Então, não tem como, você precisa evoluir nessa parte para poder viver um relacionamento bacana, né? Top. E eu falo também, né, para as pessoas que querem um relacionamento especial, primeiro, você tem que pedir, né? Verdade. Pedir, né? Tudo aquilo Olha, que eu você quero um pedir. relacionamento. Não é assim, eu quero um relacionamento. Primeiro você tem que falar pra você, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que diz que escreve, faz uma lista das qualidades. E aí, mas não é fazer a lista da qualidade que você quer dar à pessoa. É o que você tem pra dar. Essa é a questão. Verdade. Quais são as qualidades que você tem pra dar para dividir um relacionamento, uma vida por todo sempre, né? Então, Que é massa. um dos pontos. Agora me conta o seu empreender e as crianças, porque eu sei que você criou as crianças Sim, ali. sim. Conta Quando um pouquinho é- sobre esses desafios. Um momento assim que foi bem desafiador para você conciliar Sim. a maternidade, né, Sim, e o sim. trabalho. Quando eu comecei a empreender, meus filhos, eu tenho 3, né? Então, meus filhos tinham 14 e 11 anos. As meninas são gêmeas. Então, foi um desafio, porque estava naquela fase de escola, de aulas paralelas, inglês, não sei o quê, atividade, tal. E, assim, eu sempre pude contar muito com a Arlindo para isso. Então, né, a gente dividia, sempre morei longe da minha família, né, porque por ele militar, a gente morou em vários lugares do Brasil, então era nós dois ali, para um dar suporte para o outro, e a gente sempre tinha ajuda também. Sempre tinha assessoria de alguém que estava com a gente, ora morando com a gente, ora não morava mais. Quando eles eram pequenininhos, morava. Depois, quando cresceram, não. Ficava só uma parte. E sim, eu tive vários desafios, porque por mais que eles achassem bacana, quisessem, a gente vendeu o sonho, né, de que ia ser tudo lindo para eles, mas eles eram crianças, né? Então, tivemos alguns desafios, mas, assim... vencemos. Posso te dizer que vencemos. Meu filho mais velho vai fazer 39 agora. Ele é casado, tem a família dele, tem uma netinha linda. Já é vovó. Já sou vovó da Leticinha, que é maravilhosa. As minhas filhas, uma tem um filhinho também, que é o Luizinho. Não deu muito certo no casamento, mas ela está seguindo feliz e ela está buscando o próximo. É assim, amor ao próximo. E a outra filha minha é mais independente, mais do mundo, né? Então já está se organizando que vai morar fora e tem outros planos. Então eles estão bem, estão felizes. Minhas filhas são empreendedoras também. Elas têm uma academia já por 6 anos e agora legal. elas estão mudando. Elas estão vendendo o projeto delas e já vendeu, graças a Deus. E cada uma é nutricionista, vai seguir com o consultório dela. E a outra gosta de empreender também e vai morar fora do Brasil. Oh, que legal. Ê, mãe. Estão felizes. Vamos falar um pouquinho sobre empreender na venda direta. E assim, hoje, olhando o nosso cenário atual, a gente tem muitas pessoas que estão em transição. Sim. Se fala muito de empreendedorismo, mesmo que seja aquele... Eu já falei aqui algumas vezes, mas vou falar sobre o tipo de empreendedor, né? Que é aquele empreendedor por necessidade e aquele empreendedor por oportunidade. Sim. Eu comecei a empreender por necessidade. Mari já deu para perceber que foi por oportunidade. Qual é a diferença?
ou vai por bem ou vai por mal. Sim. E a gente sabe que hoje a gente está no atual cenário, devido à inflação e devido ao que o mercado vem oferecendo de oportunidade, o que está se compensando muito em empreender. Uhum. Então, dependendo do nicho em que a pessoa gosta de fazer, o empreendedorismo, principalmente num público feminino, que eu falo que a mulher ela nasceu empreendedora, só não sabe ainda, Sim. a gente sabe que tem uma vasta gama de oportunidades. Uhum. O que a pessoa precisa é um estalo de coragem, né? Um estalo, uma virada de chave, como nós tivemos lá atrás. Uhum. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua visão desse empreendedorismo atual e sobre as oportunidades, porque eu sei que você, como uma boa empreendedora, mentora para novos empreendedores, traz um pouquinho desse cenário, desses números, qual o tipo de oportunidade que a Mari tem hoje, talvez para aquela mulher que está nos assistindo, procurando alguma coisa, querendo entrar para uma transição, querendo começar a empreender em algo, mas não sabe no quê. Vamos falar sobre isso. Tá. Então, Ellen, na verdade, assim, empreender hoje tem sim essa questão que você ou empreende por oportunidade ou por necessidade. Isso ainda é muito real, tá? E o empreendedorismo, ele tem vários níveis, né? O Robert Kiyosaki, ele já fala isso, né? Naquele livro dele lá, Independência Financeira, onde ele fala dos quadrantes, né? Então, existe o CLT, que ele empreende para outra pessoa, Sim. né? Existe o autônomo lá que empreende, vamos dizer assim, é mais um varejista, né? E também é legal. E existe aquele que já entendeu que ele quer ser dono do tempo dele. Isso. Né? Então, quando você quer ser dono do seu tempo, você pode ser dono do seu próprio negócio, mesmo num país cheio de impostos, burocracias e tal. Hoje a gente tem aí o marketing multinível, né? A venda direta, tem a internet, né? As mídias sociais. Meu Deus. Então, é muito simples empreender, muito mais do que era quando a gente começou, né? E você pode chegar a ser um investidor nesse processo, dependendo do segmento que você esteja, que você coloque. Quando eu decidi, né, no início da nossa conversa, você me perguntou o que me faz ainda ser apaixonada 24 anos depois pela mesma marca. Lá atrás, eu assisti uma entrevista que era um podcast americano do Tim Salles. Está no YouTube, essa entrevista. Ele entrevistando um reitor da Universidade de Illinois. Onde lá ele falava o seguinte, que para empreender em algo a longo prazo, você precisa de 200%. 100% é você com as suas habilidades, com a sua força de trabalho, e 100% é o projeto que você está vendendo. Faz sentido. É a empresa, a marca que você está colocando ali a tua energia. E eu dei, de novo, muita sorte, porque eu escolhi uma marca que tem mais de 45 anos de mercado, que está em 90 países, que tem um produto que é de consumo diário, né? Acabou, compra de novo. Entendeu? Que é comida e que transforma a vida das pessoas. Não só pelo visual, mas pela mentalidade. Sim. E também pela renda, né? Então, eu enxerguei isso aí há alguns anos atrás. E a nossa marca, ela se reinventa. Ela apesar Verdade. de estar com quase 50 anos de mercado, mas ela é muito atual. Porque traz... Muito inovadora, muito né? inovadora. Está sempre lançando um produto de impacto no mercado. É feita toda uma pesquisa por trás por trás de um lançamento, é feita uma pesquisa antes para entender a necessidade de mercado, para entender o que o mercado
está realmente buscando, querendo. Vai dentro das tendências. Vai né? dentro da tendência e dentro da necessidade, da dor daquele público. Então, ela sempre se dá muito bem por quando ela lança, né, algo. Então, esse ano mesmo foi lançado 2 produtos maravilhosos. Um que é um inibidor natural de apetite, né? Imagina. Que seca todas Já as gordurinhas. Meu Deus, preciso me atualizar, né, amiga, desse catálogo. Precisa, calma, Porque, que a assim, gente vai conversar depois. A gente precisa se atualizar desse catálogo. Aqui, ó, eu sou suspeita a falar, mas é muito sobre a saúde, né? Assim, a gente é o que a gente come. Exato. E cada vez mais está difícil ter uma alimentação equilibrada e saudável. Exatamente. Com a velocidade em que o mundo acontece agora, porque é tudo na correria, não deu tempo de mexer o ovo na panela. Então, eu sou suspeita a falar porque, assim, eu conheci a Herbalife, gente, há 10 anos atrás. Foi onde eu comecei a empreender, há 10 anos atrás. Porque me falaram que eu ia tomar, eu ia ficar magra, as pessoas iam perguntar e eu ia vender. Exatamente. E deu muito certo. Hoje, o Shape Control, que é esse nosso inibidor natural de apetite, ele tem 2 ativos incríveis, que é a laranja moro e o picolinato de cromo, que combinados com a tecnologia de ponta, né, da empresa, ele faz uma revolução, um resultado impressionante. Nós temos produtos maravilhosos, Isso né? é fato. Então, a pessoa que está buscando empreender hoje, respondendo a tua pergunta, ela precisa analisar o quê? Na hora que ela vai escolher. Porque se ela quer empreender, é porque ela já está num nível de autoconsciência e autoconfiança de que ela dá conta de se manter ali, né? Sim. E aí, quando ela conecta com um projeto que vai potencializar as habilidades dela, vai, vamos dizer assim, puxar, tirar o melhor que ela tem, né? Para ela ser melhor sempre. Né? E quando tem todo um suporte que você pode ficar tranquilo no projeto e tem alavancagem, aí você não consegue, sabe? Porque existem muitas opções no mercado. Sim. Muitas opções incríveis, bacanas, especiais, maravilhosas, ofertas fantásticas, muita coisa bacana, Sim. né? Porém, aqui a gente tem um plano de vida. Aqui você É uma das coisas que eu mais gosto na venda no Martirrede. Porque uma coisa é você empreender sozinho. Isso. Outra coisa é você empreender num negócio que vem mentores junto para te ensinar toda a jornada. Isso hoje, é muito legal. Exatamente. Hoje a gente tem, Ellen, um projeto. Hoje eu tenho uma parte do meu projeto que é totalmente online. E nesse totalmente online, que eu estou, assim, muito apaixonada, a gente consegue ajudar muitas pessoas, dos dois lados. Tanto aquela pessoa que está buscando uma transformação, que não está feliz no segmento dela, mas quer transformar, quer ressaltar sua autoimagem, sua auto... emagrecer uns quilinhos, gente. Falando português, eu quero emagrecer 4 quilos, amiga. Ô, saudade! Não se preocupe que a solução chegou. Chegou! Vou falar um português claro, gente. Você quer emagrecer, amiga? Eu achei a solução pro negócio agora, porque não tem, entendeu? Pronto. Você vai já. E assim, emagrecer com saúde, né, transformação Mari? Meu corporal. Deus, é pele, é cabelo, é unha. Ellen, sabe o que mais melhora? A nossa identidade. Né? É quando você se olha e você se gosta, você fala, nossa, como eu sou especial, como eu sou maravilhosa, como eu sou incrível, como eu sou autêntica, como eu sou dinâmica, como eu me adoro. Maravilhosa e como rica. Eu sou maravilhosa, como eu tô com cara de rica, como eu tô com corpão, como minha barriga tá sequinha. Então, é a tua identidade que fica mais forte em você, te empoderando. Então, você não precisa de um empoderamento externo, né? Vem de dentro a tua autoconfiança, a tua autoestima, a tua força, entendeu? E você coloca isso tudo em ação e você cria mais resultado. E a gente tem também para aquela pessoa que quer empreender. Quero empreender do zero, começando do começo. Ontem eu comecei uma pessoa, entrou uma pessoa no meu time, que ela é mãe,
Ela é mãe atípica, então tem uma criança especial que exige, que tem uma personalidade especial, exige os cuidados dela. Então ela parou, interrompeu a carreira profissional dela para se dedicar, né, a um menino de 10 anos. E ela estava em casa só em função dele, ela aumentou de peso, ela estava com a autoestima dela baixa e ela me achou nas mídias sociais e passou pelo processo, né, de entendimento de como começar e ela decidiu. Aí eu iniciei ela ontem e ela vai trabalhar online. Então, imagina, você poder trabalhar na tua casa, a partir do teu celular, fazer inicialmente aí uma rendinha de R$ 1.000 a R$ 3.000, com potencial de 5, 10 mil ou mais, entende? Se tornar uma líder, criar um time de coaches. Então, a gente tem essa oportunidade, entende? Então, a gente tem desafios gratuitos. Não, eu quero dizer assim, a gente tem desafios gratuitos para quem quer conhecer nosso trabalho, né? Que legal. A gente tem um desafio de 7 dias que ele é maravilhoso, muito estruturado. E dá para colocar esse desafio na nossa descrição. Vamos colocar o desafio na descrição. Sim, ele é perfeito, tá? Inclusive amanhã no nosso... Posso falar de amanhã? Pode. Amanhã no nosso... Amanhã sim, né, gente? Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Sim. Que é gravado. No evento... Do Realidade Feminina. Então, amanhã no Realidade Feminina, né? Eu já trouxe algumas vagas para presentear. Ai, que legal. O pessoal. Então, tô sabendo agora de coisa boa, já que era minha, amiga. Então, a gente vai poder presentear as pessoas que estiverem lá com esse desafio de 7 dias, que é uma experiência. É uma experiência para você aprender a ter uma mente magra e emagrecer e secar teu corpo. Então, é muito legal. Ele é super top, muito estruturado. Tem e-books, tem consultoria com a Nutri. É bem bacana, tá? E a gente tem outros, né? Outros programas. Então, assim, a pessoa que quer começar, ela pode começar do celular dela. Se ela tem um bom sinal de internet e um celular, já consegue começar um empreendimento pequenininho, né? E aí ela vai crescendo. Então, depende da fome. Falou tudo. Tá? Quanto maior a fome... Você quer fazer só um lanchinho ou você tá com muita fome, né? A pessoa que quer só uma sobremesa, a gente também tem. Legal. E quem quer uma coisa mais robusta, a gente também tem, né? E hoje, Ellen, se você me permite, eu tô buscando essas pessoas. Buscando pessoas total. E que assim, queiram aprender. Mari, uma das coisas que eu gosto aqui, não só no podcast, nos nossos eventos e movimentos, a Mari é uma pessoa assim, eu conheço ela há uns 9 anos, eu acho, né, Mari? Que a gente se conhece. E a Mari foi uma das primeiras mentoras de empreendedorismo que eu tive na vida. Então, eu sei a importância de ter um mentor de negócio. Então, eu te vejo muito neste lugar, no sentido de que tudo bem, hoje eu tenho meus outros, né, segmentos e tudo mais, mas a forma de como eu comecei, para quem está nessa perspectiva, quero começar a empreender e por onde eu começo... tem a minha chancela, porque para mim foi fundamental para o meu desenvolvimento. Não é? Imagina, uma pessoa... Aí a gente vai falar sobre empreendedorismo mesmo. Eu fui uma pessoa que eu comecei a empreender por necessidade. Geralmente, esses perfis, e talvez você pode estar nesse lugar, quando o empreendedor ele inicia pela necessidade, ele precisa pagar uma conta. E aí, para pagar essa conta, é natural, por instinto, eu vou pegar isso aqui, vou vender, vou fazer um dinheirinho e vou pagar a conta. E esse empreendedor, se ele não tiver uma visão de negócio, ele para de empreender porque ele arruma um emprego, ele supre aquela necessidade. Por que eu consegui me manter no empreendedorismo e hoje eu empreendo por oportunidade? Porque eu tive líderes que me ensinou a empreender por oportunidade. Isso que eu acho muito legal no programa de vocês. O nosso modelo de negócio, ele tem isso. Ele tem a mentoria inclusa. Né? Que é para dar realmente... É um modelo de negócio. Então, já existe um passo a passo desenhado. A pessoa só precisa seguir o passo a passo. E existe um mentor que vai pegar na tua mão e vai te levar para o próximo passo. Então, eu amo isso. Eu adoro. Porque, assim, hoje, então, a gente tem tantas facilidades, sabe? É tão bacana, é muito, muito massa. Muito legal. Me conta sobre essa trajetória. Ellie, desculpa. Imagina. A gente está
a gente atua no Brasil inteiro e 44 países, tá? Ou seja, a pessoa que empreender nesse modelo de negócio está em 44 países. Exatamente. Se eu conhecer uma pessoa lá nos Estados Unidos, eu consigo expandir o meu negócio para lá. Sim. Eu consigo ter escalabilidade, que fala, né? Sim. Olha que legal, porque quando se fala de empreender no digital e você tem essa possibilidade de escalar o seu negócio para outros países, ganhar até em outras moedas, exatamente. E o digital não te limita, né? Não, e fazer renda residual. Porque o grande detalhe de alguns negócios que são de fácil acesso é que fica muito na venda direta. O nosso, além da venda direta, a pessoa tem a possibilidade de ter os prêmios da empresa, né? Joias, viagens. Ai, que ruim, gente. De imagina. incentivo, né? Igual agora vai ter uma viagem para Bahia, num resort maravilhoso. A gente vai para o Chile em junho, numa outra viagem maravilhosa. Ano passado fui para Colômbia. Inclusive, a minha primeira viagem internacional e a minha primeira viagem de avião foi através dessa oportunidade, então, gente. Pois é. Que incrível. E quantas maravilhosas nunca tiveram essa oportunidade, nunca, né? Então, é uma oportunidade de você ser mais, né? Então, você tem, além das joias, das viagens de incentivo que a gente ganha, claro que tudo por produtividade, né? É um incentivo, os ganhos né? são por demanda. Então, à medida que você produz, que você bate as metas, você tem os privilégios, tá? Porque nós somos independentes. Mas existe uma coisa assim, que é a renda residual. Esse eu adoro. Entendeu? Então, a renda residual é aquela renda que te leva para a independência financeira, que te coloca lá no quarto quadrante, igual o que o Kiyosaki fala. O quadrante que a Mari está falando, gente, é o quadrante do dinheiro, onde existe o lado do pobre e o lado do rico. Lado Resumindo. pobre. Lado pobre. Quando eu vi esse quadrante pela minha primeira vez, que foi na Herbalife, eu falei, eu quero sair desse lado do pobre, eu quero ir para a direita, eu quero sair da esquerda. Pois é. Que é o quê? O lado do pobre ali. Pobre não sente... É pobre mesmo. Não tem como falar que pobreza é coisa bonita. Pouco dinheiro. Lado do pouco dinheiro. Mas se você é um CLT, você está limitado. Você está vendendo seu tempo em troca de um salário. É limitado, não sai dali. E se você é um autônomo, trabalha ganha, não trabalha não ganha. Exatamente. Ou seja, o outro lado, você só consegue se você ser dono de um negócio. E esse negócio ser escalado. Aí eu vou dar um exemplo do autônomo. A cabeleireira, se ela está cortando cabelo, ela é autônoma. Ela trabalha, ela ganha, não trabalha, não ganha. Agora, se ela tem um salão com um monte de cabeleireira, ela está escalando o negócio dela. Isso é horas alavancadas. Está escalando o tempo dela, exatamente. Né? E esse tipo de oportunidade, além de vender produtos e ganhar comissão através da venda, você consegue liderar pessoas na venda e a empresa te pagar uma porcentagem de comissionamento por você ensinar as pessoas a fazer o que você faz. Crescente, vitalícia Gente, me deu e hereditária. Eu acho que vou cadastrar de novo. Você acha? Mário, eu tô te lendo. Eu acho, sei não, hein, gente. Inclusive, vocês vão se cadastrar mais comigo, né? Vamos fazer um combinado aqui, amigo? A gente já faz esse episódio. Vocês me procuram. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, assim, eu brinco, né, e falo rindo. Mas foi a minha forma de começar a empreender e eu sou muito grata. E assim, é algo que eu amo fazer. Sim. Eu dei um time, para quem conhece um pouquinho a minha história, sabe? Ali, com a construção da agência, da alquimia, que querendo ou não, um negócio que foi feito, pensado na Bia, negócio familiar. Pensei, cara, o que eu posso fazer pela minha filha? Bia, o que você gosta de fazer? Vamos fazer junto. Aí veio uma sociedade. Então, eu tenho um negócio aqui com uma sociedade. Mas, assim, a minha perspectiva de propósito de vida, do empreender com propósito. Aí vamos falar do que a Realidade Feminina ultimamente anda fazendo. De poder mostrar para mulheres oportunidade e mostrar para elas que elas são capazes, que se eu consigo, elas também conseguem. Para mim isso não tem preço. Não tem. Eli, nada paga uma pessoa, você ter a oportunidade de influenciar uma pessoa. Exatamente. Entende? A minha mentora, a Carlota Batista, ela tem esse poder, né? Ontem mesmo ela me mandou uma mensagem do meu aniversário e aí ela sempre me lembra aquilo que ela sabe que me deixa motivada, né? Olha, eu não esqueci da nossa viagem para tomar aquele café lá em Paris, entendeu? Então, tipo assim, que massa, não tem né? data marcada, mas é algo que um dia a gente sonhou.
E que, com certeza, vai acontecer. Vai. Então, você empoderar pessoas é algo muito especial. Sim. Você ter essa chance de contribuir, de impactar positivamente para o bem maior, sabe? Para que a pessoa tenha uma visão maior. Porque muitas pessoas perecem, porque não têm visão. Vivem na ignorância, no imediatismo, naquela coisa da influência. E até a zona de conforto mesmo, né? Tem muita gente vivendo na sua zona de conforto porque acha que o desconforto não é bom. Principalmente pessoas que têm... E aí eu vou te dar uma dica. Pessoas que têm uma personalidade empreendedora, principalmente que está esse empreendedorismo assim surgindo, vai ter essa sensação de que, eu estou saindo da zona de conforto, mas eu não posso, isso não pode, não é normal. Muito são as crenças. Exatamente, isso são crenças. São crenças. Então, essa libertação recente, eu passei por uma experiência, gostaria de compartilhar, que contribuiu muito para esse momento que eu estou aqui hoje. Me conta. Então, pós-pandemia, né, a gente ficou meio... mexeu muito com todo mundo, né? Sim. Mexeu comigo também. Existe a humanidade antes da pandemia, a humanidade pós-pandemia. Exatamente. E eu tive a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento, onde eu entendi uma coisa. Eu vou tentar lembrar aqui bem certinho. Devia ter trazido essa cola, mas vou lembrar. O que o mentor lá fala que as pessoas precisam, né? E uma das coisas, você precisa do teu intelecto, daquilo que você aprendeu, né? Que você se preparou, do que você estudou. Né? Você precisa da tua força de trabalho, né? Da tua produtividade lá. Você precisa, não ter preguiça. Vamos falar o português. Ter energia, né? De ter energia, tá? Não ter preguiça de fazer as coisas. E você precisa de estar com a tua mente livre de crenças, que é você entender que você também pode, que você também merece, que é quando você se livra das dependências emocionais. E hoje, essa questão da dependência emocional, que as pessoas nem se dão conta, nem sabem que elas têm. O que seria uma dependência emocional? Um exemplo, né? Ou é da mãe, ou é do pai, ou é de um filho. Eu mesmo tive que tratar isso, porque eu sempre quis ser aquela super mãe, não deixa faltar nada, e tudo, e resolver tudo. E como eu tenho essa coisa de querer fazer pela pessoa, e aí precisa de uma coisa, eu já virava lá o giraia para dar, não sei o quê. E eu comecei a entender que eu não... Entendeu? Que não era tão assim que devia ser. Que não estava sendo tão positivo como era a minha intenção. E eu não sabia o que era. E eu descobri que eu tinha uma dependência emocional aí. Entende? Que eu tinha uma dependência emocional. É um assunto para a gente falar num próximo, né? Melhorar esse entendimento. Mas eu descobri isso em mim, que eu tinha dependência emocional em relação à minha família, a algumas outras pessoas, e que eu ficava presa ali, não era eu totalmente, entende? E aí, no momento que eu trabalhei a minha a minha identidade. Eu comecei a trabalhar a minha identidade, reforçar, falar palavras de afirmação. Fiz uma lista de mais de 100. E isso, Mari, tem que ser um estilo de vida, né? Porque Estilo de vida. Tempo inteiro a gente tem que olhar para dentro. A cada passo que você dá, você precisa dessa autoanálise, desse check-up aí, para que você possa ir para o outro passo. É como na estrada, né? Você está na estrada, imagina que você está numa estrada com neblina, né? E você não consegue enxergar muito lá longe, mas você enxerga o quê? Os próximos 100 metros. E de 100 em 100 metros, você vai vencendo, tá? Então, imagina que a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa jornada de evolução, de crescimento, é assim. A cada 100 metros, a cada X pedaço, você precisa de um checklist, de analisar, né? O que precisa melhorar para você ir para o próximo nível. Hoje mesmo eu vi uma frase que eu guardei no meu celular, que é assim... O próximo nível que eu quero, a frase dizia mais ou menos assim: o próximo nível que eu quero exige dedicação e oração. E eu conectei com isso.
Porque, na verdade, quando a oração é o meu eu interno, né? É a minha conexão com a minha espiritualidade que vai me fazer ser melhor para que eu possa chegar lá, me dando as estratégias, os atalhozinhos positivos e tudo mais. Então, é um negócio assim, eu não sei muito bem explicar, eu sei viver isso. Sim. Vai muito quando a gente fala sobre o propósito, do porquê fazer, Isso. o como se torna simples. Simples, ele aparece. Então, vai muito do processo, por exemplo, beleza, eu enxergo 100 metros da neblina. Mas e os outros? Se o motivo é grande o suficiente, você não está preocupado com o que tem na frente. Porque o seu propósito é grande o suficiente para você superar o como fazer qualquer coisa. Eu falo muito isso, e isso eu aprendi lá na Herbalife. Eu aprendi com vocês lá. Tenha um porquê forte, tenha um propósito forte, que o como se torna simples. O como, principalmente quando eu falo aqui, eu quero empreender e eu não tenho dinheiro para investir num negócio. Cara, se você coloca essa crença de início no empreendimento, você não vai arrumar dinheiro para fazer nada, porque dinheiro arruma. Você atrai, né? Ele chega para você. Ele chega, exatamente. Ele chega. Então, hoje a gente tem que entrar aquele Bob Proctor, ele fala assim, que existem duas leis, né? A lei da atração e da vibração. E que se fala muito da lei da vibração. Sim. Não, da atração. Atração. Mas, na verdade, a primeira é a vibração. Então, como você está vibrando? É uma outra coisa, sabe, Ellen, que eu coloquei para mim. Né? Existe uma escala das energias. Sim. E essa escala das energias, ela é muito poderosa. Porque ali está o sentimento que a gente emana. Então, é tristeza, é pena, tem vergonha, raiva, tal, né? Tipo aquele desenhozinho lá das crianças. Cada emoção, uma vibração. É uma frequência diferente. O que eu acho legal dessa frequência e dessa vibração, e aí eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre a nossa palestra de amanhã, principalmente a minha palestra, que é Empreender com Coragem. E do negativo para o positivo, na energia vibracional, a ruptura está na coragem. Então, a coragem, ela está no meio da vibração, entre o negativo e o positivo, que é a baixa vibração e a alta vibração. Então, um ato de coragem faz você aumentar o seu nível de vibração. É quando você vence o medo, né? É quando vence o medo da aprovação, o medo de dar certo, o medo de ser julgado, o medo do que vão pensar, que vão falar. O medo. Quando você vence o medo e tem essa coragem realmente de... Por isso que a identidade, ela precisa estar muito bem resolvida, muito bem. Você tem que estar muito bem resolvido com você, para você negar, dizer não para algumas coisas que não cabem mais, né? Que é mais difícil. O mais difícil é quando você... Não é romper com coisas ou pessoas, mas Mas priorizar, né? Isso é fato. Você, né? E então, isso tudo eu tive que eu melhorei, sabe? Essas questões aí em mim, para eu hoje estar me sentindo ótima aqui. Ótima, de verdade. Que top. E querer mais, assim, tô muito animada, tô muito entusiasmada. Gente, fica o convite aí, tá? Não sei se vocês repararam, mas ela fez um convite muito top pra vocês, que eu não sei vocês, mas eu já tô aqui, ó. Ai, meu Deus, vai ao racha. Porque eu conheço a filosofia, eu conheço a metodologia, eu conheço... o propósito, a missão, a visão. Sim. E não tenho o que falar. Exatamente. Diria que, para quem quer começar, uma das melhores oportunidades que se tem. Sim. Eu, às vezes, até brincava no início, quando eu comecei a dar mentorias de empreendedorismo, falar, você quer aprender a empreender? Vai para uma empresa de venda direta. Vai aprender a fazer marketing de rede, que você vai aprender a lidar com gente, lidar com venda, lidar com você mesmo. É uma escola e detalhe. Você não vai estar sozinho, vai ter mentores que vai olhar para você e falar assim, meu Deus, para mim ganhar dinheiro, eu preciso fazer você ganhar dinheiro. Então, imagina, um ganha-ganha, coisa mais linda do mundo. Exatamente. Isso tudo é uma cultura, né? É uma cultura. E eu sou muito feliz e privilegiada por ter essa oportunidade, né? Então, se você me perguntasse, Mari,
por que você está tão animada? Igual você me perguntou, né? É por isso, porque eu me sinto pronta para oferecer essa oportunidade. Hoje, do jeito grande, entende? Porque eu estou enxergando grande. Então, eu me sinto pronta para entregar de um jeito grande e ajudar as pessoas a chegarem até lá. Eu acho que eu consigo contribuir bastante. Meu Deus, você acha, amiga? Eu tenho certeza absoluta. Não tem mentora melhor, gente. Meu Deus, eu já logo catei pra mim, né? Que linda essa caneca, hein? Você Olha, viu Alquimia Podcast, maravilhosa. Vai levar uma pra casa. Vamos fazer uma brincadeira agora com a Marilene. Bora lá. Que eu acho que com ela eu vou fazer as perguntas poderosas e o que você faria. Mas assim, você vai escolher um cartão. Tá. Vamos para as perguntas poderosas, né? Tá. E vamos ver o que o universo traz para nós. E aí você escolhe um cartão e me dá. Tá, vou escolher esse aqui. O primeiro? O primeiro. Tá, vamos lá. Interessante, hein? Bora lá. Qual o seu nível de frustração com sua vida profissional? Tá. O meu nível de frustração é porque eu ainda não cheguei aonde eu quero estar. Né? Eu não cheguei lá ainda, mas eu tenho certeza que eu estou pronta. Hoje eu tenho certeza que eu estou pronta e muito próximo para chegar. Vai chegar. Tenho certeza. Vai chegar. Mas sabe o que vai acontecer? Aí vai a minha percepção. A gente tem que... Eu quero morrer uma eterna insatisfeita. Ah, sim. Porque eu tenho certeza que você vai chegar lá, que eu te conheço há 10 anos. Sim. A gente e aí sempre quer mais, né? Não é aqui, eu quero mais. Eu quero conhecendo a Marilene, gente. Ela vai morrer insatisfeita. É que, na verdade, Ellen, é assim, olha, eu quero muito concluir a minha meta profissional aqui dentro da minha carreira. E eu tenho projetos que eu quero fazer, quero contribuir de outro jeito, né? Não outro negócio, mas contribuir com o meu conhecimento. Sim, né? por favor, né? Eu quero escrever muito. livro, já escreveu? Não, ainda. Tem que escrever um livro, Mari. Então. Você tem que escrever um livro. Então. Eu vou fazer isso. Já comprometi ela aqui agora. A Realidade Feminina está indo para sua segunda edição. Olha que legal. E a gente vai colocar aqui coautoras de vida profissional. Ótimo, então. Pronto. Marilene já está na nossa segunda edição da Realidade Feminina. Já põe meu nome aí. Escolhe outro. Tá, então bora lá. Vou escolher essa aqui de baixo. Vamos lá. Sua imagem profissional é importante para você? Qual a imagem que quer passar? Tá. Sim, a minha imagem profissional é muito importante e eu quero passar uma imagem... Eu tenho vários exemplos, né? E a imagem que eu quero passar é daquela pessoa íntegra, real, uma imagem de uma pessoa dinâmica, vibrante, né? De uma pessoa que realmente se importa, tá? E que contribui. Essa é a imagem que eu quero passar. Já é, amiga. Já é. Vamos para esse aqui. O que você faria? Eu adoro esse o que você faria, porque é umas perguntas bem cabulosas. Ai, meu Deus. Então, bora escolher bem isso aí. Escolhe bem. Olha, eu já peguei algumas perguntas bem cabulosas aqui, mas vamos lá. Ai, Jesus. Bora lá. Ai, fiquei preocupada. Esse aqui. Não, nada comprometedor. Tá relaxa. Tá bom. Tá, o que você faria se a pessoa que você ama decidisse se mudar junto com você para um país distante, no qual você tivesse poucas chances de ver sua família e seus amigos? Pronto. Bom, eu meio que já vivi isso aí, tá? Porque logo que eu casei, né? 5 anos depois de casada, eu saí de perto da minha família. E nunca mais tive a oportunidade de morar próximo da minha família. Olha isso já fazem 36 anos. A gente, claro, volta, visita, mas morar, não. E agora eu estou vivendo uma experiência, porque a minha mãe está na minha casa, né? Ai, que não legal. morando, mas ela está passando uma temporada sem data para ir embora. Imagina como o marido tá, né? Não, ele super de boa, ele que tá cuidando ele dela. Que cuida. Ele tá que cuidando top. hoje dela para eu estar aqui. Então, ele tem que dar curso de príncipe. ele tem que. Mas então, eu lá atrás, eu tenho uma experiência para compartilhar. Eu me lembro que quando o Arlindo foi transferido pela primeira vez, eu era bem jovem, né? Tinha acho que uns 28 anos, aproximadamente, 29, acho que uns 28. E eu fiquei assim tão preocupada.
de morar longe da minha família, de não ter ninguém, assim, da família, tal. E aí eu tive uma ideia, que eu sou a mulher das ideias, né? Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, Arlindo, o que você acha da gente levar sua avó com a gente? Ele falou, você quer? Eu falei, eu quero, porque pelo menos vou ter uma pessoa. Porque minha mãe trabalhava, minha irmã, ninguém podia, né? Minha sogra tinha a vida dela. E a gente levou ela junto. Ela morou acho que 1 ou 2 anos com a gente. Depois ela ficou doente, acabou vindo para as netas dela cuidar, que não dava para mim, por causa das crianças eram bem pequenas. Mas eu fiquei muito apreensiva quando eu tinha que fazer essa mudança para acompanhá-lo. E ele e as 3 crianças. Eu lembro que minhas filhas tinham 1 aninho. Então, e eu sozinha para dar conta daquilo tudo. Me deu um certo medo. E eu olhei assim, quem pode me socorrer? E eu levei ela junto. Olha só. Então, foi isso que a gente fez. E deu certo. Ficamos uns 2 anos, eu acho, junto com a gente. Ai, né? Que top. Talvez conseguiu levar um membro da família. Agora eu vou fazer uma outra com você, porque assim, gente, não dá pra ficar aqui 3 horas com a Mari, a gente não abusa tanto assim dos convidados, né? Porque se pudesse, abusava. Mas vamos lá. É um toma lá da cá. Eu vou deixar aqui, depois a Bia arruma. É um toma lá da cá. Eu pergunto, a primeira coisa que vem na cabeça, você responde. Chá ou café? Chá. Chá, óbvio. Herbalife. Chá. Qual a sua palavra favorita? Minha palavra favorita? Amor. Uma habilidade que você gostaria de dominar? Finanças. Livro ou filme que te marcou e por quê? Livro que me marcou. Meu Deus, eu li tantos livros. Mas vou falar de um livro que me marcou bastante, que é o do Tony Robbins, que eu gosto muito, né? E tem aquele livro... marcou, mas eu esqueci o nome agora. Mas o autor é o Tony Robbins. Tony Robbins. Não, já dá para ter uma noção dos livros já, o nível. Exatamente. Me marcou porque é um livro denso, mas uma leitura simples e que é meio que um manual de vida, né? Eu vou tentar lembrar o nome dele aqui agora. O Poder Sem Limites. O Poder Sem Limite. Maravilhoso. Interessante, não li ele ainda. Ele é bem bacana. Tem audiobook. Mais fácil. Qual é o seu hobby favorito? Meu hobby favorito é ficar em casa. Ultimamente eu ando gostando bastante desse. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cozinhar pra gente. Eu gosto de fazer uns pratos diferentes. Que legal. Eu gosto. Um lugar no mundo que você ainda quer conhecer? Europa. Qual o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi... Nossa, já recebi tantos conselhos, mas eu vou falar aqui um conselho do mentor, né? Maravilhoso, que a gente teve a oportunidade, que é o Jim Rohn. Que ele fala que para as coisas mudarem, você precisa mudar. Então, isso é uma regra para mim. Eu sempre lembro disso quando eu tô fraca. Qualquer coisa diferente, né? Para as coisas mudarem, eu preciso mudar. Top. Eu adoro essa frase. Se pudesse jantar com uma pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? Se eu pudesse jantar com uma pessoa, meu Deus. Cara, eu jantaria com quem? Ai, meu Deus, vai comprometer. Não, olha, tem tanta gente bacana, dá pra ser um jantar em grupo, assim, né? Não, jantar sim, para poder conversar, né? Sei lá, eu acho que eu gostaria de jantar com um grande executivo, sabe? Assim, tem alguns nomes, né? Mas eu escolheria um grande executivo, porque eu gosto muito de aprender. Então, quando você tem a oportunidade, primeiro, estar com essa pessoa seria, né? Você já seria incrível, né? Já seria algo surreal. E poder entender como ela pensa. Sim. Entender como a pessoa pensa, como ela toma decisões, como ela age.
Isso me fascina, como as pessoas fazem as coisas, entende? Sim. Então, eu escolheria... agora mesmo, né? A gente mudou de CEO e o CEO nosso é o Stefan Graciani. E alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ter um treinamento com ele lá no Chile. E onde ele falou do perfil do líder. Líder adolescente, líder jovem. Ele deu a característica de cada fase, né, da liderança. E esse cara agora, ele cresceu tanto, que ele pôde escolher abrir mão de tudo que ele construiu para estar numa outra posição da empresa. E sim, eu gostaria de conversar com ele para entender o que levou. Tá aí, fica o convite, vai que ele assiste. Não sei não, hein? Vai demorar um pouquinho para esse convite chegar. Mas eu vou estar com ele agora no Chile, daqui a alguns meses. Então pronto, mesma as chances aumentando. Mesma distância, eu vou poder captar mensagem. Show. Um desafio. Um desafio. Pessoas difíceis. Pessoas difíceis é um desafio. Um orgulho. Um orgulho. Fê Maria, um orgulho. Um orgulho no positivo, né? Um orgulho de ser eu, de verdade. Arrasou. Um orgulho de ser eu mesma. Uma frase que você leva como um lema. Não fazer para os outros aquilo que não quer que faça comigo. Top. Eu me preocupo bastante com isso. Arrasou. Qual a parte da sua rotina que você mais gosta? A parte da minha rotina que eu mais gosto, atualmente, parece uma bobagem. Parece uma bobagem? Não, parece incrível que eu vou falar, mas é de verdade. A parte que eu mais estou gostando é que eu deixei de ser sedentária. Olha Deixei. só. Fazem 6 meses, né, que eu estou no projeto do Clube de Transformação Corporal e eu consigo treinar todos os dias. Exceto, às vezes, igual hoje, eu não consegui treinar ainda. Mas eu estou conseguindo treinar todos os dias. Até me matriculei numa academia. Olha, então, que legal. Tá sendo, de verdade, a parte que eu mais gosto, porque é um desafio para mim. Eu me desafio todo dia e eu criei uma rotina para isso acontecer, né? Eu já acordo lá no xixi e tal, eu já troco a minha roupa, já ponho a roupa do treino. Top. E aí eu faço, nem que seja 30 minutos, 40 minutos todos os dias. Então, isso está sendo muito legal para mim. Arrasou. O que você... o futuro? O futuro vai ser incrível. O nosso futuro vai ser incrível. O futuro... eu, Ellen, acabei de completar 64 anos, né? Nossa. E o sonho do meu coração é viver pelo menos mais 40. Então, esses dias eu ouvi uma... Vai chegar lá, né? Vou. Com tudo funcionando. Em nome de Jesus. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, né? Que ela tem mais passado do que futuro. E eu fiquei pensando nessa frase. Falei, meu Deus, eu também, né? Porque é difícil viver mais até não sei quanto, né? Eu falei assim, eu também tenho mais passado do que futuro. Olha, que interessante então, analogia. eu decidi, uma das coisas que eu decidi é que eu vou viver de forma intencional todos os dias da minha vida, aproveitando ao máximo. Então, eu não quero deixar de fazer nada que... Por isso que eu estou aqui. Porque eu falei, eu não quero perder essa oportunidade, eu não quero perder a oportunidade de estar no Realidade Feminina, de conhecer de perto esse projeto, de participar, de conectar com as pessoas, de entender a filosofia, a missão. Eu quis muito, né? E tudo assim, sabe? Eu quero... Tem intenção em tudo que eu estou fazendo hoje. Arrasou. Então, estou bem feliz. Chama na minha convidada maravilhosa. Quem gostou, bate palma, faz aquele print, marca nós no Instagram. Mari, nossa, assim, eu não tenho o que dizer com a sua contribuição. Eu sei que, assim, de agora para frente, a gente vai estar juntas em muitas coisas, porque compartilhamos do mesmo propósito. Poder transformar a vida de mulheres através de oportunidades, de vivências, experiências. Estamos aqui para ser testemunho, né, gente? Não é à toa que esse podcast existe. Porque a minha história é escola para alguém, a história da Mari é escola para alguém.
E conhecimento ocupa espaço, né? Sim. Então, estamos aqui para cumprir esse propósito. E eu gostaria, Mari, para a gente encerrar, que você deixasse aquela mensagem para a mulher, para os homens também, que eu sei que os homens vêm aqui nesse canal só para ver de qual que é do Realidade Feminina. Então, a gente adora que vocês estão aqui assistindo. Então, vamos falar com os homens e com as mulheres nesse encerramento. Sim. Bom, como a gente está falando aí de empreender, né? Empreender com propósito, a minha mensagem é que a pessoa tenha um propósito. Top. Tenha um propósito, tá? Descubra o seu propósito. O propósito encontra a gente. Uhum. Eu ouvi isso e faz sentido, né? O nosso propósito, ele nos encontra. Uhum. Então, o que é o teu propósito? É aquilo que te faz feliz, né? É aquilo que te faz feliz. Então, se te faz feliz, contribuir, ajudar pessoas, transformar vidas, né? É esse o teu propósito. É sobre isso, né? E se você quiser empreender com propósito com a Marilene Guedes, venha. Só vem, meu amor. Só vem. Homem, mulher. Tô só pelo vamos, né? Tô só pelo vamos. A gente tem oportunidade para todos. Show. E é apaixonante, né? Sim, Então, total. É só vir. É estilo de vida mesmo. Não é trabalho. É estilo de vida. Literalmente não é trabalho. Eu digo assim, Ellen, a gente trabalha bastante, mas se diverte, né? É isso, é um trabalho com propósito, então ele não pesa. Uhum. Ele não pesa. E hoje eu sou muito da filosofia. Uma das coisas que eu mudei na minha forma de liderança, né, é a leveza. Eu quero leveza, né? Então, a gente precisa ser feliz, né? A gente precisa ser feliz. Se o negócio está pesado, é um sinal do universo que não é por ali. Uhum. Então... Exatamente. Empreender é leve. Então, por isso que a inteligência espiritual faz muito parte de mim, porque... Quando eu passei a conhecer, a me entender nisso, a ver o quanto, às vezes, eu despendi energia, porque não estava prestando atenção no movimento das coisas. Então, e isso eu aprendi e eu consigo enxergar e alertar, né? Ensinar. Top. Dar uns toquezinhos. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Gente, essa é a minha convidada deste episódio. Maravilhosa, Marilene. Gratidão. Adorei. Foi lindo, vai ser lindo daqui pra frente. Eu posso falar que é meu primeiro podcast? Claro, imagina! Como gente, foi pra você, amiga? Gente, eu tava tão na expectativa desse podcast. Como vai ser? Relaxa. Olha, foi Mamão muito com lindo. açúcar. Foi lindo. O ambiente aqui é espetacular, deixa a gente muito à vontade. Amém. Esse é o propósito. Porque literalmente bacana. A gente quer que as pessoas abram seu coração. É sobre verdade, isso, né? Porque quando falar de nós já é um desafio. Isso. Então, falar de nós, beleza, mas falar de nós pensando que o que eu vou falar, eu vou pregar para quem está ouvindo. Sim. Então, a palavra ela tem muito poder. Sim. Então, se eu prego algo bom ou algo ruim, isso vai chegar em alguém. Sim, sim. Então, é muito sobre isso. Então, a gente pensa muito no sentido do que eu estou levando para outra pessoa. Sim. Se é bom para mim? Se é bom para mim, para quem mais? E pronto. Exatamente. E assim a gente encerra esse episódio lindo, maravilhoso. Eu não sei vocês, gratidão. Mas eu fico aqui nos bastidores com a minha convidada de honra, tomando o nosso chazinho emagrecedor. Agora que eu perco meus 4 quilos, gente. Que, nossa, sabe que eu vim com esses 4 quilos do Goiás que não sai do meu corpo nem a pau. É agora que ele vai sair. Agora. E para você que fica, não vai embora sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aquele comentário. Na descrição você vai achar todas as informações da Mari. Já vai lá stalkear lá na rede social dela. Se você quer empreender, pode ir por esse caminho que eu falo para você que só tem a ganhar. E eu fico aqui. Beijo no coração de vocês, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.